Olá, queridos amigos, estamos começando mais um Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano, sempre aqui com você, na rádio que acredita na vida, falando de temas para o seu autodesenvolvimento, para a sua reflexão, sua evolução. Hoje eu vou falar sobre paradigmas e a importância da gente ter consciência dos nossos paradigmas e a importância da gente ser flexível, da gente estar disponível para mudanças de paradigmas, né? Primeiro, o que é um paradigma? Paradigmas são simplesmente padrões psicológicos, modelos ou mapas que usamos para navegar na vida, né? Paradigmas são visões de mundo, visões de realidade, que estão internalizadas. Não é a realidade em si, mas e sim o seu mapa da realidade. Aquela ideia da PNL que o mapa não é o território é a realidade em si. O mapa é uma representação dessa realidade que você tem na mente, né? E todos nós temos representações das realidades. O que você acredita sobre religião, sobre Deus, sobre política, sobre o ser humano, sobre a humanidade, sobre o governo, né? Sobre as pessoas ricas, sobre, enfim, tudo isso, as pessoas pobres, tudo isso são paradigmas, é o que você acredita sobre as pessoas ricas, não é as pessoas ricas. É apenas a sua leitura, a sua visão, a sua representação já escrita, representada com imagens, sons e crenças na sua mente, representando aquela realidade. Então os nossos paradigmas, eles podem ser valiosos e podem até salvar vidas quando eles são usados adequadamente, né? Então quando você tem, por exemplo, uma representação interna de como ajudar uma pessoa num caso de infarto, num caso de epilepsia, num caso de afogamento, se você já algum dia ouviu falar, viu um programa na TV sobre como ajudar uma pessoa em caso de afogamento, ou até assistir uma palestra, então você tem um paradigma de como resolver essa situação. Então um paradigma pode salvar vidas, mas podem se tornar também perigosos se o tornamos como verdades absolutas, né? Então uma verdade absoluta, isso pode nos limitar, porque a gente sempre pode descobrir melhores maneiras de lidar com as situações. Se aceitarmos qualquer possibilidade, se o paradigma se torna uma verdade absoluta sem que a gente aceite possibilidade de mudanças, a gente deixa que eles filtrem as nossas informações e tudo que acontece na nossa vida, né? Então, agarrar-se a paradigmas ultrapassados pode nos deixar paralisados enquanto o mundo passa por nós. Então é importante a gente ter essa consciência de que paradigmas podem ser úteis e podem ser problemas quando se tornam verdades absolutas. Então é muito antiga a ideia de que, assim, aquela ideia da filosofia, o que eu sei é que nada sei, né? O que eu sei é que nada sei. Então o que eu sei é que pensamentos, ideias, paradigmas, eles não são verdades absolutas, eles apenas são ideias que estão nesse momento fazendo sentido para mim, e eu posso não me apegar a elas para reaprender com a realidade e construir novos sentidos. As pessoas que se permitem ter seus paradigmas flexíveis, elas se permitem, a partir do embate na conversa, do embate de ideias, se permitem estar sempre em processo de mudança e evolução. Vamos lá. Vamos avaliar uma coisinha. Vamos avaliar aqui um paradigma perigoso. Olha, pense na visão de mundo de uma garotinha vítima de um pai violento, abusivo. Então, uma garotinha com um pai muito abusivo, imagine num paradigma que ela pode desenvolver. Provavelmente, ela desenvolveria a ideia de que os homens adultos não devem ser confiáveis. Homens adultos não são confiáveis, né? O paradigma de que todo homem adulto não é confiável. Enquanto ela fosse criança, esse paradigma a levaria a afastar-se do seu pai, ok? Então, isso poderia ser útil, poderia a proteger. Entretanto, se ela transferir esse paradigma para o mundo adulto, é provável que quando crescer tenha grandes dificuldades com os homens, grandes dificuldades com chefes, grandes dificuldades em relacionamento afetivo, né? O paradigma da menina pequena é que nenhum homem é confiável, entende? Então foi um paradigma que entrou com a sua experiência com o pai. Só que o paradigma adequado não é esse, certo? O paradigma adequado é que
alguns homens não são confiáveis. Então, alguns homens no mundo, existem homens que não são confiáveis. Mas o paradigma de que nenhum homem é confiável faz com que muita mulher não consiga casar, que muita mulher tenha problema e não consiga evoluir na carreira, né? Porque não desenvolve um bom relacionamento com seus chefes. Né? Algumas mulheres, inclusive, têm problema com seus filhos. Né? Por quê? Porque vão transferindo para o masculino sempre esse paradigma de que os homens são coisa ruim, não são confiáveis. Então vamos entender que nós vemos o mundo não como ele é, mas como nós somos. Nós vemos o mundo não como ele é, mas como nós somos. Vamos lá, vamos pensar no exemplo de um gato que senta num fogão quente. A experiência do gato é dolorosa. Ele senta num fogão que está ali quase em brasa e ele se queima. Só que aí ele jamais se sentará num fogão novamente. Nem quente, nem frio. Deu para entender? Então ele olha para um fogão e ele fala, fogão é perigoso. Então é isso que acontece com a menina e é isso que acontece com muita gente. Né? Então um homem pode criar o paradigma de que as mulheres não são confiáveis. Pode criar um paradigma de que a humanidade não é confiável. De que a humanidade é ruim. Melhor os animais do que os seres humanos. E muitos outros paradigmas, né? Paradigmas a respeito do trabalho, dos chefes, do dinheiro, da polícia, a respeito de gente pobre, de gente rica. Nós vamos criando paradigmas ao longo da vida. Né? Então, pense nos velhos paradigmas do mundo. Vamos lá. O mundo, né? Velhos paradigmas do mundo, meio que comuns assim. Por exemplo, que o Sol gira em torno da Terra. Era um paradigma absoluto. Né? E os primeiros que ousaram questionar essa questão foram parar na fogueira. A salvação virá se você for uma boa pessoa. As mulheres não podem votar. Um paradigma. Mulher, se votar, vai fazer bobagem. Esse era o paradigma. Os negros são inferiores. Paradigma de pouco tempo atrás. As monarquias devem governar as pessoas. Paradigma. Cabelos longos e brincos são somente para mulheres. Paradigma também que foi rompido há muito pouco tempo. E assim por diante. Então, novas ideias e maneiras de fazer as coisas estão sempre sendo desafiadas. E até rotuladas como heréticas, como erradas. Né? Coisas do diabo, enfim. Desafiar os velhos caminhos requer muito esforço, mas acomodar-se. Mas se a gente se acomodar nos nossos paradigmas ultrapassados, nos impede de evoluir. O mundo está tão rapidamente em evolução que a gente não pode ficar paralisado mais. Né? E se não desafiarmos as crenças e os paradigmas, a gente vai ficar paralisado. Vamos pensar numa empresa. Se uma organização não está desafiando as suas crenças e as velhas maneiras de fazer as coisas, a concorrência, o mundo simplesmente vão ultrapassá-la. Né? Então, se uma empresa fica apegada à sua maneira, à sua cultura, e não desapega, não abre os olhos para novas possibilidades, a concorrência, o mundo, simplesmente vai superar, vai passar por cima delas. E é o que acontece com muita empresa que acaba sendo vendida, né? Grandes empresas que acabam sendo vendidas e compradas por empresas menores, mas com um paradigma mais novo, um paradigma atualizado, né? E que a partir daí vai lá e faz todo um choque de gestão, uma mudança na cultura e consegue levantar aquela empresa antiga, fenomenal, fantástica, mas que estava em decadência por um paradigma de gestão desatualizado. Então, paradigmas são muito perigosos, né? Eles podem nos levar adiante, podem nos ajudar e podem ser desatualizados, podem nos atrapalhar, nos limitar na vida. Aliás, são os paradigmas que nos lançam adiante ou nos impedem, que ficam fazendo com que a gente se repita, com que a gente patine sem conseguir sair do lugar. Aquela ideia da PNL, né? Que a principal oponente é você mesmo, são os seus paradigmas. O que se coloca entre você e os seus objetivos não é o mundo, tá? Porque tem gente que vai lá e chega. Se você não chega, o que se coloca entre você e os seus objetivos é o seu modelo de mundo internalizado, seus paradigmas. Crenças como, por exemplo, é difícil, não é pra mim, isso é errado, quando na verdade talvez não seja. Né? Então é importante a gente avaliar paradigmas. Vamos entender assim, um garoto que
que de alguma maneira convivia com meninos que tinham uma classe social mais abastada, pode ter desenvolvido a crença de que ele é inferior, não é? E aí ele se desenvolve, evolui nos estudos, faz um bom curso, vai para a área profissional, mas lá no fundo ele se sente inferior. Ele continua com aquele paradigma de inferioridade. Imagine uma modelo famosa, só que na vida pessoal ela é carente demais, ciumenta demais, insegura demais, né? Às vezes pensa em suicídio com uma separação. Por quê? Porque talvez o paradigma dela ainda seja a da Olivia Palito, né? A da magrela, porque aquele biotipo, quando tinha 9, 11 anos, criticado por ser diferente da maioria, depois da puberdade se torna o biotipo das passarelas, o biotipo admirado, mas dentro dela pode se manter aquele paradigma antigo. Então, minha pergunta para você, quais são os seus paradigmas desatualizados, hein? Quais são os seus paradigmas? Quais são as suas crenças sobre você, sobre a vida, sobre o mundo, sobre o que é possível, sobre o que é impossível, que te limitam talvez, te impedem de ser feliz na vida profissional, muito mais feliz, né? Na vida profissional, na vida financeira, na vida afetiva, familiar, na vida social. O que nos mantém aquém de onde podemos chegar são os nossos paradigmas. Por quê? Em essência, o ser humano pode muito, pode tudo. Em essência, o ser humano é uma máquina perfeita, capaz de grandes feitos, programada para grandes realizações, para sobreviver a grandes desafios, portanto, para se realizar, se esse for o objetivo, para ser feliz de maneira plena, se esse for o objetivo. O que impede o ser humano de ser feliz de maneira plena? Seus paradigmas. Ah, não dá, ah, é impossível, ah, é difícil, ah, eu não consigo. Já ouviu aquela? Ao não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Tem gente que simplesmente não sabendo que é impossível, vai lá e faz. Tem situações de casos de jovens com 50 quilos conseguirem levantar frente de carro com 300 quilos para tirar uma pessoa de baixo. Mães conseguindo tirar filhos de dentro da boca de crocodilo. Mães conseguindo tirar filhos debaixo de escombros de carros. Ou seja, existe uma força descomunal disponível que é limitada pelo paradigma. Aliás, alguns especialistas dizem que os chimpanzés chegam a ter 4, 5 vezes a força de um homem, principalmente porque ele não é limitado por paradigmas. Ele vai lá e no instinto ele acredita e consegue fazer a façanha de quebrar uma barra de madeira, de algum metal que é muito dura, consegue arrebentar uma grade, alguma coisa, porque ele acredita, vai e faz, ou seja, ele não fica preso a paradigmas com tanta facilidade como o ser humano, não é? Você conhece aquela história, por exemplo, do experimento com chimpanzés? Então, haviam 5 chimpanzés numa jaula e eles colocaram uma escada, né, no centro da jaula. Sabe aquelas escadas com 2 pés, que ela abre e fica lá equilibrada em si mesma? Pois é, então no centro da jaula colocaram essa escada que se equilibra em si mesma e lá no topo da escada um cacho de bananas. Quando os chimpanzés acordaram e viram aquilo, o primeiro chimpanzé já tentou subir. E ao tentar subir, todos tomaram um jato d'água. Ele desceu. Os outros, então, se assustaram com aquilo, né? Mas ao mesmo tempo perceberam lá em cima o cacho de banana e mais um tentou subir e mais uma vez água em todos eles. E aí, se ficou um tempo lá embaixo assustado, de novo o chimpanzé tentou subir, água em todos eles. Chegou uma hora que quando um chimpanzé tentava subir, os outros chimpanzés já pegavam ele e já batiam nele para ele não subir, né? Aí, né, passava o dia, tá, eles comiam a ração normal, mas aí algum se sentia tentado, ia querer começar a subir, um outro chimpanzé pegava ele e batia e os outros todos batiam nele. O que aconteceu? Nenhum chimpanzé mais daquela jaula subia para tentar pegar o cacho de banana. E o que eles fizeram? A experiência foi a seguinte, eles começaram a trocar os chimpanzés. Ou seja, se instalou o paradigma de que aquele cacho de banana não é para mim, né? Se eu pegar aquele cacho de banana, alguma coisa ruim vai acontecer. Começaram a trocar os macacos. Então tiraram um chimpanzé, colocaram outro chimpanzé. Esse chimpanzé, quando foi participar daquele grupo, daquela jaula, olhou aquele cacho de banana lá em cima, foi tentar subir para pegar. Os outros chimpanzés foram lá e deram um cacete nele. Bateram nele, né? E aí ele tentou de novo outro momento, bateram nele de novo, ele parou de fazer.
E aí trocaram um outro dos chimpanzés antigos, trocaram por um novo chimpanzé. E a mesma coisa aconteceu. Ele foi tentar pegar a banana e os outros começaram a bater nele. E assim foi sendo feito, de modo que todos os chimpanzés da experiência inicial de tomar ducha de água fria foram trocados. Só ficaram os novos chimpanzés. No entanto, todos esses chimpanzés tinham passado pela experiência de apanharem toda vez que tentavam pegar a banana, e com o tempo também foram batendo nos novos que tentavam pegar a banana. Então chegou um momento que todos os chimpanzés tinham sido trocados, só que a cultura estava instalada, o paradigma estava instalado, né? Não pode pegar aquela banana, ninguém sabe nem por quê. Se pegar, vai apanhar pelos outros, vai apanhar dos outros. Olha que interessante. Então, paradigmas podem ser instalados, né, em animais. Como eu dei o exemplo do gato que senta num fogão quente, em brasa, e a partir daí nunca mais chega perto de fogão, né? Animais também passam por esse processo, né? E nós temos muito desses processos, né? Então, o ser humano que acredita que não pode, que é desafiante, aquele que fica lá no mesmo emprego sem sentido um tempão, na verdade, ou se queimou num fogão quente, ou acreditou que o fogão quente queima porque soube que alguém se queimou e aí ele assimilou esse paradigma. Então o ser humano, ele apreende realidades, ele instala realidades e paradigmas na experiência direta, ou seja, com a sua própria experiência, mas também isso pode acontecer a partir da experiência dos outros, com o que os outros falam, com o que os outros dizem. Então, por exemplo, crenças a respeito de dinheiro, crenças a respeito de gente rica, né? Fazem com que muitas pessoas evitem, de alguma maneira se sabotem na possibilidade de prosperar, né? Crenças em relação a homens fazem com que algumas mulheres não consigam se casar. Crenças em relação a casamento fazem com que muitos homens sejam adúlteros, né? Porque crenças machistas antigas, de certa maneira, ainda compõem aqui a nossa realidade, né? Crenças racistas, de certa maneira, ainda impedem os negros de prosperarem no mesmo ritmo que os brancos, por conta de crenças que os limitam e crenças que limitam a visão dos brancos, às vezes, em relação a eles, né? Então, esses paradigmas... olha, muitas vezes, né, principalmente existem pesquisas nos Estados Unidos mostrando que o próprio negro se limita, né? A experiência do Barack Obama ter chegado à presidência rompeu um paradigma de inferioridade gigantesca na população, né? Então, é preciso ser senhor dos seus paradigmas. Foi um prazer estar com você, um grande abraço, até o nosso próximo encontro, tchau!